Meus amigos, que bênção, Giovana cantando, tocando, Juliane regendo, e eu fico muito feliz de poder ver essas meninas avançando na adoração ao Senhor, no louvor ao nome do nosso Deus, e isso é gratificante, porque é fruto do teu investimento. Elas estão estudando música, porque nós estamos investindo nelas. Inclusive, já matriculamos elas para o ano que vem, porque tem que continuar estudando, tem que continuar amadurecendo, e eu quero que a gente chegue no momento que a gente possa ter 3, 4, 5 meninos, menina, estudando regência, estudando piano, e que a igreja possa ter a alegria de falar, olha, nós estamos investindo na próxima geração, naqueles que vão, daqui a 20, 30 anos, estar liderando a igreja. Nós estamos investindo. Se bem que Juliane não está tão nova assim. Cadê Ju? Não tá, é logo agora, viu, Ju? Você é para logo. Giovana é para médio prazo, você é para curto prazo, tá bom? Para a Juliane também não sair daqui flutuando, achando que ela tem 15 anos, né? Nós estamos no período, pela manhã, eu falei o texto de... Que texto foi? João, capítulo 1, quando o João Batista, ele fala... Eu não sou o Cristo. Não sou eu. Não sou o Cristo. Quando pergunto, quem é você? Você é Elias? Você é quem? E ele responde, não, eu não sou o Cristo. E ele aponta, este é o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos no período em que a cristandade chama de Advento. Nós celebramos hoje o segundo domingo do Advento. É o segundo domingo da preparação para o Natal. Nós estamos celebrando essa expectação da volta de Jesus, lá quando eu não sei, mas nós celebramos simbolicamente o nascimento dele no dia 25. Pastor, mas foi no dia 25? Meu irmão, minha irmã, eu não sei. Mas pouco me importa se foi 25 de dezembro, se foi outra data, eu só sei que ele nasceu. Porque se ele não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos celebrar a vida plena e a vida e abundância que só ele pode dar. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre essa expectativa da volta de Cristo e o que nos motiva a aguardarmos com esperança, com fé, o poder da esperança. Hebreus capítulo 11, abra a tua Bíblia. Hebreus 11, no versículo 1, ele vai dizer, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas abre a tua Bíblia, é bom, né, manusearmos. Hebreus fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, para te ajudar a encontrar, fica mais fácil, né? Passou Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse, está lá, Hebreus. Encontraram aí? Diz o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que nos traz esperança, palavra que é viva e eficaz, que a Tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A esperança, ela gera por si só um poder. Esperar pelo casamento, esperar 9 meses pelo nascimento do filho ou da filha, esperar o resultado do vestibular, ô angústia, viu? Esperar sair primeiro o gabarito, depois você corrige, e aí fica na expectativa lá se seu nome vai sair ou não na lista dos aprovados. Quem já passou aqui pela angústia de esperar o telefonema da resposta de um emprego? Vai lá, faz a entrevista, e aí a pessoa fala, olha, nós vamos entrar em contato. E aí você fica 8, 9, 10 da manhã e ninguém liga, 11, meio-dia,
E a barriga começa a remoer, e você fica tremendo, e fica na expectativa, e não consegue pensar em outra coisa, porque você tem a esperança de que o telefone vai tocar. Não sei o que você espera, não sei qual é a sua esperança, mas a Bíblia vai nos dar, em Hebreus, a partir do versículo 4 desse texto, uma galeria de gigantes da fé, pintados pelo desconhecido. O autor de Hebreus, nós não podemos afirmar categoricamente, foi Paulo, não tem um consenso entre os estudiosos de quem escreveu, então eu também não vou me ousar apontar quem é o escritor do texto de Hebreus, mas ele mostra de forma bem enfática esses que se aventuraram na peregrinação na esperança de que aquele que chamou eles iria cumprir a sua palavra. Nós começamos e ele começa falando do Abel. E aí eu tinha uma dificuldade, porque eu trocava Abel por Caim. Aí a dica que eu aprendi na EBD, quando eu tinha 7 para 8 anos, a pró falou assim, olha, Caim caiu. Pronto, aí Caim foi que matou Abel. Aí ficou bem, né? Caim caiu. Pronto, esse negócio de nome de muita gente e muito texto bíblico, aí você tem que pegar algumas coisas para você não esquecer. Então, qual a diferença? Olha, um ofereceu cereais, o outro ofereceu carne, e aí o que ofereceu mais, quem ofereceu menos, o problema não era o que ofereceu, mas como ofereceu, o coração de quem oferece, a esperança, a expectação de quem oferece, porque a esperança levou Abel a cultuar o Senhor com o melhor que ele tinha, com o coração grato, e não com expectação de moeda de troca. É aquilo que eu falo sobre dízimos e ofertas, alguns, os que advogam da teologia da prosperidade, falam assim, olha, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Olha, não é bem assim. Não é justiça retributiva. O senso de justiça de Deus não é justiça retributiva, é graça, é misericórdia, é amor. Então nós não temos como barganhar e como trocar com Deus. Um outro, e que ele vai nos trazer, é falando de Enoque. Porque Enoque, na esperança de que ele andava com Deus, Enoque teve uma vida santa, e Deus falou assim, olha, esse camarada é tão santo que eu vou chamar ele para andar comigo, não vai ficar andando aí na terra desse povo tão errante, Enoque vai andar aqui comigo, e aí Deus chama Enoque. E nós poderíamos dar sequência no texto, quando ele vai falando de um por um, vai falando de Noé. Imagina a loucura, Noé ouviu de Deus, e foi lá construir uma arca, o povo passava e dizia, rapaz, tu é doido, como é que você vai construir? Aí Noé, não, eu tenho a esperança de que aquele que me falou vai fazer a coisa acontecer. E poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre esses que se aventuraram a ter esperança no Senhor. Uma curiosidade bíblica, esse texto, ele começa no capítulo 10, lá no verso 39, e termina no capítulo 12, no versículo 1. Então, para você entender o contexto, quando você for ler Hebreus 11, começa no 10, no último versículo, no 39, e termina no 12, 1, que aí você tem uma compreensão geral, porque ele começa dizendo assim, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Nós avançamos para conservar a nossa alma. E aí ele termina no capítulo 12 dizendo, olha, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, a gente tem que se livrar de todo o pecado que firmemente tenta nos apegar, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós avançamos, nós olhamos para esses heróis da fé e nós continuamos a correr. Nós não paramos, nós não retrocedemos. Qual o segredo deles? Qual o segredo dessas testemunhas? Eles entenderam que a vida é feita das coisas visíveis, mas também de coisas invisíveis. Estamos acostumados a tão somente acreditar naquilo que é palpável, naquilo que é tangível.
Essa experiência de construção é uma coisa tão interessante que eu pude viver logo no meu início de ministério. Eu estava terminando o seminário para entrar ao ministério oficialmente. Eu pude viver na igreja de onde eu vim, lá nos Mares, quando de uma brincadeira, lá no ano de 2007, num retiro, lá no Manaim, Feira de Santana. Eu acho que a Belém foi lá no Manaim, Feira de Santana, né? E aí o que acontece? Aí os meninos tinha um teatro que fazia, após toda a programação, à noite finalizava com um teatro, com brincadeiras, tal, o povo dava risada. E aí os meninos criaram um ambiente que era da Igreja dos Mares do Futuro. Então, a igreja, onde era uma quadra, tinha a construção de uma piscina com um toboágua maior do que o do Beach Park, e o templo tinha ar-condicionado, e aí entrando uma senhora na hora da peça com um casaco, estava um calor medonho, e ela com um casacão, eu não sei onde arrumaram aquele casaco, e ela falando, eu estou com tanto frio depois que botaram esse ar-condicionado na igreja, mas está ótimo, porque pelo menos eu não consigo usar esse casaco em Salvador, mas na igreja eu vou conseguir usar, eu uso. E aí os meninos começaram a falar do piso, que era bem antigo, era um negócio colado, e aí o povo falando assim, olha, eu vou até comprar um sapato novo para eu ir para a igreja, porque o granito da igreja agora está lindo demais. E aí eu lembro como hoje, no café da manhã, no dia seguinte, o pastor Isaías reuniu os diáconos, reuniu os seminaristas e falou assim, a gente tem que tomar vergonha na cara e arrumar a nossa igreja, que está muito feia mesmo. E aí eu lembro que tia Elisa, a tesoureira, ela já faleceu, tia Elisa falou, pastor Isaías, eu só tenho uma coisa a dizer, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Aí ele olhou e falou assim, mas nós vivemos por vistas ou por aquilo que nós esperamos? Nós acreditamos no Deus que traz à existência as coisas que não existem, ou nós acreditamos naquilo que está nos nossos bolsos, carteira e na conta bancária? A gente vai começar a construção no próximo domingo. Vocês que são da liderança, se virem, porque domingo que vem à noite a gente abre a campanha e eu vou estar na igreja com uma marreta para quebrar tudo que é velho. Literalmente. No domingo seguinte ele foi com uma marreta ao púlpito da igreja, ele tinha uma plataforma mais elevada, onde ficava o púlpito, então as pessoas cantavam embaixo e o púlpito ficava mais alto, e aí uma madeira ao redor que sustentava. Ele chegou no domingo lá, de capacete, com uma marreta, e no momento do culto, depois de oração, ele saiu quebrando tudo, e aí o diácono Alcides falou, e aí, a gente faz o que amanhã? Eu lembro que Dimas falou, amanhã tu arruma aí uns peão aí, para começar a quebrar tudo aqui, e Deus vai começar a mandar o dinheiro. Irmãos, a obra começou, e a obra terminou. A obra começou, e a obra terminou. Eu vi com os meus olhos. Vocês veem com os olhos de vocês onde a Belém estava, onde ela começou e onde ela está hoje. Nós não vivemos por vistas, nós não vivemos somente pelas coisas visíveis, e sim pelas coisas invisíveis também. Nós não enxergamos a cura, mas nós cremos no Deus que cura. Nós não vemos restauração, mas nós cremos no Deus que restaura. Ou é assim, ou então é inválida a nossa peregrinação. É inválido, é negar a nossa fé. E nós podemos observar que a caminhada desses gigantes, nós podemos observar quando Deus chama Abraão, Deus diz, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do teu povo aí e vai para um lugar que eu vou te enviar. Que lugar é esse, Senhor? Como é que é lá? Lá tem internet, lá tem Wi-Fi, lá tem emprego, lá tem funcionário, lá vai ter terra boa para eu comprar, lá... Não, eu não estou dizendo para você querer saber de nada, não, eu estou dizendo, sai daí e vai que eu estou te mandando. E o cara, você pensa que, Abraão foi porque ele não tinha nada. Dá uma lida lá em Gênesis depois, que aí você vai verificar que a família de Abraão, eles eram pecuaristas. O cara rico, o cara tinha dinheiro. Ele não era um nômade, ele não era um aventureiro, mas ele ouviu a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, as nossas famílias são abençoadas, porque Deus prometeu a ele, a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas.
Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós acreditamos no impossível, naquilo que nossos olhos não veem, mas que Deus fala, que Deus promete, não é a bênção só para nós, é a bênção para aqueles que estão ao nosso redor. A bênção não cabe só em nós, vai transbordar, vai alcançar a vida de outros. Nós podemos observar a própria vida do José. O José que peregrinou em cavernas, presídio, palácio, mas ele podia enxergar o quanto Deus caminhava com ele, e nós podemos observar aqui, porque José foi fiel ao Senhor, permaneceu firme na expectação de que Deus ia dar o livramento, a família dele foi abençoada, a nação dele foi abençoada, porque José esperou no Senhor. Se José tivesse jogado tudo para cima e falado, olha, esse negócio de servir a Deus, estou passando por tanto perrengue, meus irmãos me vendem, eu viro escravo, eu sou preso, o povo mente com o meu nome, tanta coisa ruim acontecendo, eu não vou servir mais Deus, não. Mas ele permaneceu esperando no Senhor. E porque ele esperou no Senhor, a família dele foi abençoada, o povo dele foi abençoado, o povo dele foi abençoado, porque ele esperou no Senhor. Qual o outro segredo deles? Eles sabiam que eles eram peregrinos no mundo visível, caminhando para o mundo invisível. Eles sabiam que eram peregrinos no mundo visível, caminhando para o mundo invisível. Nós cantamos, eu tenho falado sobre isso rotineiramente, nós cantamos, riqueza não preciso ter, mas sim celestes bens, mas na hora de compartilharmos aquilo que temos, a gente fala, espera aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro em todos os sentidos. E aí, traça e ferrugem, corrói. Aí muitos podem falar assim, pastor, está vendo? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Por isso que Jesus chama o dinheiro de uma divindade, chama de mamon. Quando nós transformamos o dinheiro numa divindade e nos rendemos a essa divindade, aí Jesus fala, aí está tudo errado. Porque você não está a serviço do dinheiro, é o dinheiro que está a seu serviço. E nessa peregrinação no mundo visível, nós temos que entender que para onde nós vamos, nós não levaremos coisas materiais. Foi por isso que Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou, entendi, não preciso levar nada do que eu tenho, mas vamos, o pessoal, chama a turma aí, carrega uns bois aí, carrega os cabritos, que der para a gente levar, que não der, larga por aí, não tem problema não, distribui aí com o povo, e vamos caminhar, porque Deus nos chamou. E o terceiro segredo deles, é que eles confiaram na voz que os chamava. Eles confiavam. Eu costumo falar assim, olha, sabe esse negócio de morte? Pastor, você tem medo da morte? Rapaz, eu não tenho não, mas assim, tipo, ela lá eu caio, entendeu? Ela não mexe comigo, nem eu mexo com ela. Gosto muito de falar nesse negócio. Tem aqui na ordem dos pastores um plano funerário, não sei o quê. Eu passo de longe, eu digo, não, deixa lá. Fazer que nem Jéssica, quem ficar por aí que resolve o problema. E ela ainda fala, olha, eu não quero ser enterrado em negócio de gaveta, viu? Negócio direito, faz o negócio direito, viu? Eu falei, tu já vai ter ido, eu não vou ter como te perguntar mais nada, se você gostou ou não gostou. Confiar naquele que nos chama. Confiar no mundo que está por vir. Nós somos apegados a essa terra, a esse mundo. E aí determinado pastor, pastor Hélio Lourenço, de saudosa memória da Igreja Batista Teosópolis, em Itabuna. Hélio, determinada vez, ele falou que ele aprendeu de um outro pastor. Ele falou assim, olha, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus.
Agora, se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. É confiar na voz que chama. É ter convicção de que Ele caminha conosco, mesmo em vales tenebrosos, em vales de sombra, em vales de morte. É confiar de que Ele é refúgio e fortaleza. É confiar de que, como Giovana cantou, Ele não dorme, a Bíblia fala, Ele não tosqueneja. E tosquenejar é diferente de tosquiar, que a gente troca, né? Eu trocava, outra coisa que eu tive que aprender na caminhada. Tosquiar é você depelar a lã da ovelha, né, e tal, tirar toda a lã. Isso é tosquiar. Tosquenejar é não piscar. Aquele que nos guarda, ele não pisca o olho. Tu consegue ficar sem piscar o olho? Não consegue. Uma hora você pisca. Começa a lacrimejar, começa a coçar, e aí você daqui a pouco você pisca. Perdeu o lance. Fração de segundos, uma coisa aconteceu. Só que em fração de segundo, nada foge ao controle de Deus. Ele não pisca os olhos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Ele cuida de todos nós, de cada um de nós. Então, quando Ele nos chama, quando Ele nos salva, quando Ele promete, nós só podemos fazer o quê? Dizer: eis-nos aqui, Senhor. Toma, gente. Assim como o profeta Jeremias, nas suas palavras, no popular mesmo, na tradução fidedigna, ele fala assim: olha, seduzido eu fui, seduzido eu fiquei, o Senhor me chamou e eu não tenho para onde ir, a não ser estar com o Senhor. Eles confiavam. Noé ouviu aquela informação absurda e ele atendeu. Jacó se encontra várias vezes com Deus. Elias, mesmo numa depressão profunda, ele ouviu a voz silenciosa de Deus e saiu do buraco, porque ele encontrou sentido para a vida. Esses foram os segredos deles. E qual o segredo que eu identifico para mim e para você? Qual deve ser o nosso? Como eles, nós devemos crer que há um mundo invisível. O poder da esperança ilumina-nos para enxergar o invisível, uma vez que não precisamos de esperança para ver o visível. Eu não preciso de esperança para perguntar à tesouraria quanto é o nosso saldo bancário hoje, o que a gente tem para pagar, quanto é que vai sobrar para o mês seguinte, tem tanto. É simples. Para aprovar o orçamento, nós pegamos a média dos últimos 3 meses, pegamos a média dos últimos 6 meses, pegamos a média do ano, pegamos a média dos últimos 2, 3, 4, 5 anos, que é o período que eu estou na igreja. Como é que foi? Crescemos, diminuímos, caímos, mantivemos? Quando é que acontece? O mês que tem mais, o mês que tem menos? Qual a nossa média de entrada? É X, então a gente pode assumir. Isso é o visível. Isso não requer esperança. Isso só requer conta, controle, disciplina, cabeça no lugar, pé no chão, pronto. Qualquer um faz, não tem segredo. Agora, acreditar no invisível, acreditar no impossível, é enxergarmos assim: olha, quanto nós somos, olha, está vendo esse pingadinho de gente aqui, mas nós vamos abraçar uma comunidade. Nós vamos fazer isso, nós vamos dar um passo de fé, nós vamos levantar um prédio que as pessoas olham para as colunas e falam assim: pastor, essas colunas são muito fortes, são muito firmes. E até o próprio engenheiro, doutor Bezerra, quando eu levei o projeto para ele na E2, ele olhou e falou assim: pastor, sabe uma coisa que eu tenho para falar desse projeto? Ele foi muito bem feito, em requisito de segurança, ele tem segurança máxima. E aí a gente olha quantos nós somos, quantos contribuem, quantos participam, e eu enchi a cabeça de Carlão, dizendo: Carlão, vamos fazer, Carlão, vamos começar. E aí Carlão: pastor, não dá. E aí Jéssica ouve a voz, faz aquilo que fez, e a gente continuou avançando, e a gente começou, e Deus tem mantido, mas nós não conseguimos enxergar nos olhos visíveis que amanhã teremos recursos, mas pelo aquilo que nós cremos, Deus vai manter, Deus vai honrar. Mas sabe o que nós temos que fazer? Não é só dizer assim: ah, Deus vai manter, então, sabe, Deus está mantendo, deixa eu ficar aqui dentro do barco, como os outros discípulos falaram. Deus está mantendo, só que Jesus está dizendo assim: vem, sai do barco e vem andar sobre as ondas. Sai do barco e vem pisar no mar, vem molhar os pés, vem sentir o vento bater, o frio na barriga, as ondas balançar você, porque dentro do barco você está seguro. Acreditar no invisível, acreditar no impossível, é se aventurar a andar com Deus. Acredita no Senhor aquele que se aventura a caminhar com Ele.
senão não adianta de nada. Somos mais uns. A esperança bíblica, ela não se assemelha ao otimismo secular. Não. Tem até a musiquinha, né, que o profeta orou e falou, não, vai chover. Ah, tu é besta, vai chover nada. Não, eu orei, vai chover. E aí tem a musiquinha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Deus faz chover. E o homem de Deus ora, e o sol para. Ah, foi o sol que parou? Rapaz, eu não quero entrar nesse mérito, foi o sol se foi a terra. Mas que parou, parou. Porque quando Deus manda, acontece. Deus diz a Moisés, Moisés, o povo parou por quê? Moisés, Senhor, tu não está enxergando não? Olha o tamanho do mar aqui. O exército está vindo, o marzão na minha frente, parou por... Ô Senhor, você não está enxergando não? Trocou a lente dos óculos esse mês, foi no oftalmologista esse ano? Oh, Deus, acho que está... Aí Deus diz, olha, diga ao povo que marche. É para marchar. É para acreditar naquilo que a gente não está vendo. Sabe, aqueles que não são cristãos, que não professam nossa fé, que não entregaram a vida a Jesus, às vezes tem mais fé do que eu e você, do que nós, do que os crentes. Hoje eu falava com os meninos de um digital influencer, e que o cara está bem estourado aí, ele tem mais de 190 e tantos milhões de views na última semana. E aí eu fico observando assim, ele tem um amigo dele que vendia amendoim na porta do Hospital Roberto Santos, em Salvador, no Cabula. E esses caras acreditaram que eles podiam chegar num lugar que, eles estavam dando palestra ontem e hoje, num curso de altíssimo gabarito em São Paulo, de empresários riquíssimos. Ricos não, milionários. Mas eles acreditaram que eles podiam chegar lá e eles chegaram. O cara que vendia amendoim. Pensa aí. Eu não estou comparando nós a eles, de maneira alguma. Até porque de vez em quando eles vão na igreja lá, eu fico olhando e falo, olha Jesus, Jeová abafar um camarada desse, o cara dá para fazer um monte de coisa para Jesus. E nós que servimos ao Senhor, que confessamos ao Senhor, a começar em mim, eu duvido, eu digo, não dá, Jéssica, não vai acontecer. Jéssica, você já fez conta. Meus irmãos, pastor, o senhor está falando para a gente. Não, eu estou falando para mim primeiro. Eu sou da planilha, que digo a Jéssica, senta aqui para você ver a planilha. Ela fala assim, eu não quero ver planilha não, porque o Deus que eu sirvo está para além da planilha. Eu digo, mulher de fogo, mulher da unção. Continua orando, perseverando, minha irmã. Eu creio, Jeová. Mas a planilha está lá. Não estou deixando de crer, mas a planilha está lá. E eu olho para a planilha, olho e falo, rapaz, não estou enxergando. E aí Jesus chega lá na frente. E Deus tem me dado todos os dias lições de provisão, de cuidado. Não porque eu seja melhor. Confiar no Senhor e acreditar que o caminho não existe, mas que à medida que eu dou o passo, Ele vai pavimentando o caminho vai surgindo. Quando, em 2012, lembro como hoje, o pastor Isaías falou assim, Fábio, se a igreja te convidar para você servir tempo integral na igreja, você vem? Eu falei, amanhã. Aí ele falou, como assim? Eu falei, amanhã eu estou pedindo demissão. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no trabalho, eu pedi demissão. Chamei a chefe, falei, olha, sabe, eu estou querendo pedir demissão. E ela falou, Fábio, e como é que faz? Você pode ficar pelo menos um mês? Eu falei, não, eu posso ficar uma semana. Eu falei, rapaz, Deus me chamou, deixa eu ir. 2 semanas passaram, reunião do Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo não aprova a minha contratação. Fala, a gente não tem dinheiro para pagar ele. Não aprovou, eu já tinha pedido demissão. Aí foi um rebuliço lá e conseguiram depois, mas falaram assim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque é o que a gente pode lhe oferecer. Eu falei, já pedi lá, agora já foi.
Nesse inteirinho, Jéssica ficou grávida. Júlia nasceu em março. Aí eu lembro que nós fomos no shopping para comprar algumas coisas, e Jéssica viu assim um carrinho de bebê que tinha um bebê conforto, e era R$500. Aí Jéssica falou, vamos comprar? E eu falei, Jéssica, não tem um limite no cartão, não tem um dinheiro, não dá para comprar. Aí ela, o bebê só pode sair da maternidade com bebê conforto por causa do carro. Eu falei, Deus vai prover. Aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida, de história de casado, o coração apertou. Eu falei, rapaz, como é que eu aceito ir para o ministério pastoral e minha esposa quer comprar uma coisa, minha primeira filha, e essa coisa não está certo, fiquei angustiado. Um amigo meu me ligou, pastor Silas, da 2ª Igreja Batista de Camaçari, e ele não é o pastor titular. Na época ele não era o pastor Carneiro, o sogro dele, agora Silas é o titular. Aí Silas falou, Fábio, vai ter um aniversário aqui da igreja, a gente não ia fazer nada, mas a gente quer encerrar e queremos que você seja o orador. Eu falei, Silas, tá bom. Aí ele falou, Fábio, desculpa estar chamando, mas é assim, daqui a 15 dias. Eu falei, não tem problema não, eu vou, Silas. Salvador para Camaçari, cerca de 30 quilômetros, eu fui pregar um domingo à noite com Jéssica. Preguei, terminou o culto, o pastor Carneiro mora em frente à igreja, fomos lá comer bolo, tomar café, aquela conversa toda. A tesoureira da igreja veio e falou assim, pastor, desculpa nós termos demorado, mas nós temos uma oferta para o Senhor, e eu queria te dizer só uma coisa, eu nem falei com o nosso pastor, o que tem nesse envelope foi Deus que mandou te entregar. Eu peguei, botei no paletó, fui para casa. Quando chegamos lá, a Jéssica falou assim, mulher com a cabeça que gosta de gastar, né? Brincadeira, meninas, mas com a cabeça assim, tem que comprar besta, tem que comprar isso, comprar aquilo. E a Jéssica falou assim, Fábio, você viu quanto tem no envelope? Eu falei, não, está lá na sala. A Jéssica foi lá pegar o envelope e começar a contar, eu estava no quarto, fui para o banheiro, quando eu saio, está a Jéssica chorando, e a Jéssica falou assim, você sabe quanto tem? Eu falei, não, eu sei que a irmã falou que tinha o que Deus mandou nos dar. Aí ela falou assim, Fábio, tem R$500 aqui. Aí eu falei, não, tem uma coisa errada, tem muito dinheiro. Peguei o telefone, liguei para Silas, Silas, o envelope veio errado. Ele falou, não, Fábio, não foi errado não. Foi o valor exato que Deus mandou ela te entregar, e a diretoria da igreja tudo falou, irmã, foi Deus que te mandou? Foi Deus, então está entregue. Ou a gente acredita, ou então é inválido a nossa fé, a caminhada. Foi assim que aconteceu com eles, é assim que acontece conosco, e é assim que tem que acontecer com aqueles que estão por vir depois de nós, e que vão ser ensinados por mim e por você. Um livro que tem me motivado muito, é um livro do pastor Gerson Rocha, Memórias de uma Construção, que foi me presenteado, eu ganhei do Abimael. Quando um racha na igreja, os ricos saíram da igreja. E aí o pastor Gerson fala, podem ir que eu vou ficar com os pobres, com os miseráveis, mas com o Senhor. Com o Senhor. E Deus manteve aquela obra. Nós precisamos acreditar que Deus nos capacita para enxergarmos o impossível. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição. Não foi por meio de bênçãos tangíveis, palpáveis, materiais. Ele nos deu uma esperança viva na ressurreição. Ele falou, vocês estão pensando que a morte tem poder? Vocês estão pensando que o diabo tem poder? Deixa eu mostrar para vocês quem tem o poder. Ele ressuscitou Jesus. Assim como aconteceu com Lázaro, aconteceu com Jesus. Ele trouxe à existência aquilo que não existia mais. E aí Deus fala assim, olha, vocês viram o que eu fiz lá no passado, eu continuo a fazer hoje, eu vou fazer eternamente, porque vocês estão duvidando. A esperança cristã vem dessa misericórdia, dessa graça, desse dom de vida. As dificuldades, nós reclamamos dos problemas, reclamamos da dureza, reclamamos do momento de aperto,
Mas lá na frente a gente vai agradecer porque passou pela dureza, pelo aperto, pela doença e por tantas outras coisas. Nós vamos agradecer lá na frente e falar assim: obrigado, obrigado porque eu fui forjado, porque eu fui forjada por Ti. Esperar na Bíblia é esperar nessa esperança do Senhor. Como eles, nós devemos viver como peregrinos. O que nós devemos nos apegar e carregar conosco é a fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Sabe por que às vezes e eu falo muito de mim, porque é uma confissão, eu gosto de coisa boa, eu gosto de comer coisa boa, eu gosto de ter um relógio bom, eu gosto de ter um tablet, eu gosto de ter carro bom, gosto. Depois que eu fui para o carro automático, a gente fica fazendo coisa, falando, manual, tal, carro automático, tão bom, né, João? Botou lá no D, hein, pastor Edivaldo? Botou no D, é só meter o pé no acelerador, no freio, e quando tem piloto automático no carro, você pega a estradona lá, botou 100, bota no piloto automático, tira o pé do acelerador, só de vez em quando a beliscadinha no freio, e vai embora. Coisa boa. Mas só que para o céu a gente não leva nada disso. Para o céu a gente não leva nada disso. Somos peregrinos, somos forasteiros, nosso futuro não está aqui, nós temos que aprender com essas testemunhas que esperavam na pátria celestial. A esperança ela é futurística, não por acaso, a Bíblia vai fazer profecias acerca do futuro, e o cristão, ele é orientado por esse futuro, pelo futuro da volta do Senhor. Temos perdido muito tempo com tanta besteira e não nos preparamos para essa volta, a volta de Cristo. E nós precisamos, por último, ter os nossos olhos fitos em Jesus. Eu gosto muito do texto e eu já preguei uma mensagem aqui na Belém com o título Dê um Passo de Fé. E foi no período que nós estávamos terminando o templo. Dê um passo de fé. Logo no início do meu ministério aqui, entre setembro e outubro de 2017. E ter os olhos fitos em Jesus é dar passos de fé. E olha, não vai sentir medo? Vai sentir medo. Vai sentir dor? Vai. Mas quando nós temos os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, e quando Ele diz, vem, pode ir. Pode ir que Ele garante, pode ir que Ele sustenta, pode ir que Ele vai estar com você, e você não precisa esperar uma profecia vinda de anjos, de alguém que vai dizer a você, não, é você ouvir do próprio Deus. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu que estará conosco, Ele prometeu, Ele afirmou, não foi nem promessa, foi uma afirmação de que Ele é o caminho. E Ele começa esse texto dizendo, não fiquem temerosos, não fiquem conturbados, creiam em mim, creiam em Deus. Nesse período que nós estamos do advento que antecede a celebração do nascimento de Jesus, nós celebramos a nossa esperança. Em quem está firmada a nossa esperança? Quem nós esperamos? Muitos pensam assim, quando eu ficar com tanto de dinheiro na minha conta, eu serei feliz. Quando eu construir tal casa dos meus sonhos, eu serei feliz. Quando eu conseguir comprar tal carro, eu serei feliz. Quando eu conseguir terminar tal curso, eu serei feliz. Mas raramente você ouve alguém dizer assim, eu sou feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu não sou feliz por aquilo que eu tenho fisicamente, eu sou feliz por aquele que eu tenho dentro do meu coração, dentro de mim que caminha comigo. Sou feliz com Jesus. Hoje eu estou nostálgico dos hinos do cantor cristão. Sou feliz com Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança
e a força motriz que nos condiciona todos os dias e que nos mantém todos os dias, não pode ser outra. Tem que ser a esperança em Jesus. Encerro com o texto paulino de Romanos 15, verso 13, que diz que o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu ler de novo. Que o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que essa semana você possa ser cheio, cheia de toda alegria e de paz. O nosso Deus é um Deus de alegria, por isso que quando o Neemias e o Esdras, o povo começa a chorar, quando eles abrem o texto sagrado, confissão de pecados, reconhecimento de culpa, o povo começa a chorar. Esdras e Neemias dizem assim: olha, vamos celebrar, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Essa é a nossa esperança. O mundo pode ir de mal a pior. Eu posso estar como diz no dito popular, com o pé na cova. Mas assim como o Daniel e seus amigos não estavam com o pé, eles estavam completamente dentro de uma cova, mas tinha um quarto homem dentro daquela fornalha. E aquele que estava com eles está comigo, está com você e estará eternamente. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo, que possamos cantar, gritar e proclamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Que Ele te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Depois da oração, você poderá fazer sua oração silenciosa. Irmã Giovana Palácio estará ao piano fazendo o pós-lúdio. Oremos. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela viva esperança que o Senhor nos deu, ressuscitando Jesus e fazendo dele Cristo e Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos convida a andar sobre as águas. O Senhor aumenta a nossa fé para que possamos acreditar naquilo que os nossos olhos não veem, mas nós esperamos, nós acreditamos, porque lá onde não conseguimos enxergar, lá está o Senhor, o Deus que é onipresente, que está em todos os lugares. Que o Senhor possa pavimentar os nossos caminhos, porque o Senhor é a pavimentação, o Senhor é o próprio caminho. Que o Senhor possa nos sustentar. Que esta semana seja uma semana repleta da tua graça, do teu amor, de esperança transbordante, de alegria no teu Santo Espírito. Que o teu amor, Deus, o amor eterno de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as comunhões e consolações do teu Santo Espírito, esteja com o teu povo aqui presente, de especial com nossa irmã Conceição, na cirurgia na sexta-feira, com a família dela, que ela transborde de alegria e de esperança, porque o Senhor está com ela, com Sandrinha, com Edroaldo, com Bira lá no hospital de base, com todos os enfermos, doentes. Que a tua graça possa revigorar, que teu Santo Espírito possa trazer esperança aos corações, hoje e eternamente. Amém. Poder sentar para as suas orações silenciosas. Que Deus vos abençoe, uma semana de paz.